Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Botafogo História. Eu, Marcelão, Edu Santos, Roberto Narral, Ricardo Pereira na edição. Estamos partindo para o terceiro episódio das 4 grandes finais de 2024. Hoje nós vamos falar sobre jogos antigos do Botafogo contra o Internacional. Lembrando que as 4 decisões de 2024 foram jogos contra o Palmeiras, Atlético Mineiro, quando a gente foi campeão da Libertadores, Internacional, que foi decisivo, e São Paulo, que a gente foi campeão brasileiro. Tá? Então, vamos chamar aqui, para falar lá dos idos de 1900 antigamente, o nosso craque Roberto Narral. Fala, Narral. Fala, pessoal. Beleza? Então, o jogo que eu vou falar agora contra o Internacional aconteceu tem bastante tempo. Foi exatamente em 1948, uma semana após a conquista do Campeonato Carioca de 48. É sempre bom lembrar, né, que, principalmente a galera mais nova de hoje, que a gente não pode medir o futebol de antigamente com a régua de hoje. Hoje, os estaduais duram 2 meses e pouco, 3 meses, não tem muita importância, né? E coisa que não era antigamente. Antigamente, o principal campeonato era o campeonato estadual, e no caso nosso aqui, era o campeonato do Distrito Federal, era o metropolitano, o campeonato carioca da cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. E o Botafogo havia sido campeão oficial, é o único tetracampeão oficial em campo, não é na caneta, não. Na caneta tem outro time aí, mas em campo, o Botafogo ele é o único tetracampeão oficial em 32, 33, 34 e 35. E depois ele ficou um período sem títulos. Durante 4 anos seguidos bateu na trave, e em 48, né, bateu na trave sendo vice-campeão, e em 48 conquistou o título. Eu vou falar rapidamente, porque mais à frente nós faremos programas e falaremos desse título, jogadores da época, mas eu vou falar rapidamente só para entender o contexto dessa partida contra o Internacional que eu vou falar aqui agora. Então, esse campeonato o Botafogo conquistou, campeonato importantíssimo, né, para a época, o mais importante para um time do Rio de Janeiro conquistar, era o Campeonato Carioca, e o Botafogo conquistou em cima do Expresso da Vitória, em cima do Vasco da Gama, que era o grande bicho-papão, né? Esse campeonato ele tem detalhes importantes, porque nesse campeonato surgiu o Biriba, né? Numa terceira rodada, ele surgiu contra o Madureira no jogo de reservas que tinha na preliminar, e já na 5ª rodada também, em General Severiano, ele surgiu no jogo principal, contra o Bom Sucesso. E ele entrava no jogo, a partir da entrada dele, só para fazer uma observação, o Botafogo não jogou mal, sempre jogava bem. Lembrando que na estreia desse campeonato, a primeira partida foi uma derrota para o São Cristóvão por 4-0, derrota essa que a torcida presente ficou revoltada, queria uma volta do Heleno de Freitas, que tinha sido vendido para o Boca, e a torcida revoltadíssima, né? Mas o Botafogo deu a volta por cima e conquistou o título. Então, nessa primeira rodada, perdemos de 4-0, depois a segunda rodada jogou fora, a terceira rodada, em casa, surge o Biriba na preliminar de reservas. Depois, 4ª rodada, o Botafogo jogou fora, e na 5ª rodada ele surge no jogo principal mesmo. Ele surgiu no jogo principal, dando um trabalheira para o árbitro, né? Árbitro Devine, árbitro inglês, né? E chegou a sentar em campo. Sentou em campo que não aguentava mais. Toda hora o Biriba entrando e interrompendo a partida, ele chegou a sentar em campo, e assim foi acontecendo durante o campeonato.
Com a entrada dele, coincidentemente, né, o Botafogo passou a não jogar mal e até nas adversidades, né, mesmo jogando bem, em algumas situações, viradas espetaculares, contra o Olaria, contra o Flamengo, e o Biriba entrando e fazendo aquela algazarra toda, interrompia jogo, e essa observação, né? Biriba surgiu nesse campeonato. Biriba chegou ao clube trazido pelo ex-zagueiro Macaé, né, que depois de encerrada a carreira trabalhava no clube, e ele ficou no clube e se tornou mascote, né? Se tornou mascote do Botafogo nesse campeonato, chegando até a viajar de avião no ano seguinte, né? Indo a São Paulo de avião numa partida. Teve que tirar um jogador da delegação para poder embarcar o Biriba. Bom, então, gente, essa partida contra o Internacional aconteceu exatamente 7 dias, uma semana após a vitória de 3-1 sobre o Vasco, onde o Botafogo conquistou esse campeonato de 48, que eu fiz um pequeno resumo aqui, que era o campeonato mais importante da época, o Campeonato Carioca. E o Internacional, ele era multicampeão gaúcho. Ele foi campeão em 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tá? Ele não foi campeão em 46, ele foi campeão em 47, 48. Então, olha quantos títulos. Né? Ele foi em 9 campeonatos e ganhou 8. Campeonato Gaúcho. Mas o Campeonato Gaúcho ele tinha uma observação, ele tinha um diferencial. Primeiro se disputava o campeonato das cidades e os campeões das cidades, né, disputavam a fase final do que seria o Campeonato Gaúcho. Então, nessas 6 vezes que o Internacional foi campeão gaúcho, e as outras 2, né, de 40 a 45 e depois 47 48, primeiro o Internacional foi campeão da cidade, campeão citadino de Porto Alegre, depois disputou o Campeonato Gaúcho com os clubes das outras cidades, do interior, e também conquistou o título. Então, era o grande bicho-papão, era o grande time do Sul, né? Com vários astros, com jogadores que chegaram a ir à Copa de 50, Nena, Adãozinho, o Tesourinha não foi, mas foi cortado um pouco antes, sempre era convocado para a seleção. Então, assim, você tinha um time muito forte. E o Internacional era muito forte, era o bicho-papão, e havia vindo aqui no Rio em 45 e enfrentado o time lá da Gávea, naquele estádio lá da Gávea. E foi uma partida, terminou empatada em 2-2, o Inter jogou muito bem, teve chance de vencer. Então, o Inter era muito assim, respeitado. Em 47, ou seja, um ano antes desse amistoso, o Flamengo foi a Porto Alegre e enfrentou o próprio Internacional e perdeu pela contagem de 6-2. Para você ver como o time do Internacional era um time forte, era um time bom, era um time competitivo. Né? Bom, e qual foi o resultado da partida de 48? Né? Uma partida dos campeões, campeão gaúcho contra o campeão carioca. A partida terminou exatamente com o placar igual ao que o Flamengo tomou lá, né? Só que o Botafogo aplicou. Botafogo 6, Internacional 2. Essa partida, então, aconteceu no nosso estádio, General Severiano, mesmo estádio onde aconteceu a partida final contra o Vasco, uma semana antes, né? Um bom público presente. O Botafogo jogou com o time campeão, apenas o Pirillo não jogou, tá? Os jornais diziam que ele iria jogar, mas acabou não jogando e não há informações do porquê ele não ter jogado. Em todos os jornais não cita essa informação. Os jornais do dia diziam que ele iria jogar, estava na escalação, mas ele acabou não jogando. Então, do time campeão, o Pirillo, o time campeão, os 11 que entraram em campo, até porque naquela época não havia substituições em jogos oficiais do Campeonato Carioca, o Pirillo não atuou contra o Internacional. De resto, todos os jogadores atuaram. Né? E a partida começou, assim, parecia que o Internacional viria esmagando. Né? Com 1 minuto, Vidalba fez 1-0.
1-0 num passe do Tesourinha, o jogador Vidalba do Internacional fez 1-0. Bom, mas não demorou e logo aos 6 minutos, o Botafogo empatou por intermédio de Juvenal, que recebeu de Geninho, e chutou forte, cruzado, 1-1. Beleza, 6 minutos, 1-1, torcida delirando, Botafogo campeão, General Severiano lotado, né? Pessoal comemorando. 11 minutos, virada do Botafogo. O Oswaldinho, que estava jogando no lugar do Pirillo, fez o segundo gol, após uma jogada de Otávio de Moraes. Botafogo 2-1. Aos 23, terceiro gol do Botafogo. Oswaldinho de novo, uma jogada de Juvenal, e ele foi e mandou para as redes. Botafogo 3-1. Assim, Botafogo dominava o jogo por completo, né? O Internacional não tinha, assim, muitas jogadas. O jogo estava na mão do Botafogo. O Botafogo estava bem superior, 3-1. E logo após, marca o quarto gol. Aos 29, o Otávio de Moraes, num sem pulo, né? Após um cruzamento do Juvenal, ele fez o sem pulo violento mesmo, chapada violenta, 4-1. Quarto gol do Botafogo, de virada, 4-1. E aí o primeiro tempo terminou com o Botafogo 4-1 no Internacional. No segundo tempo, como era amistoso, é comum ocorrer substituições, né? E o Botafogo fez uma série de substituições, colocou 6 jogadores, substituiu 6 jogadores. O Internacional também, 4 jogadores, né? O Zezé Moreira, técnico do Botafogo, ele fez essa mexida, né, para um jogo festivo, amistoso. Então, ele colocou 6 jogadores no segundo tempo. E o Botafogo, logo aos 8 minutos, ele faz o quinto gol. Exatamente, Oswaldinho. O Braguinha avança, cruza, e o Oswaldinho marca o quinto gol. Botafogo 5-1 aos 8 minutos do segundo tempo. Bom, o Internacional diminui logo depois, aos 12, né? Adãozinho, como eu falei, grande jogador, disputou, foi para a Copa de 50. Adãozinho, ele deu um chute muito, ele veio pelo meio campo, passou por alguns jogadores, deu um chute muito forte, foi no ângulo direito do goleiro Oswaldo Baliza e fez o segundo gol do Internacional. Bom, já aos 40, o paraguaio fez o nosso sexto gol. Uma observação, né, é que nos jornais da época, e Esporte Ilustrado também, revista, né, eles fazem essa observação, essas duas observações. Uma, o Mário Viana, o juiz da partida, falhou ao não dar impedimento nesse sexto gol do paraguaio. Outra falha do Mário Viana, ter deixado o Biriba, né, nosso mascote, Biriba, entrar em campo inúmeras vezes e atrapalhar a partida. Mas, assim, na minha opinião, né, não foi uma falha do Mário Viana deixar o Biriba entrar várias vezes. Era um jogo festivo, Biriba era um sucesso, ele era conhecido no Brasil inteiro, né? Então, foi, na verdade, na minha opinião, não foi um erro, e sim deixar uma homenagem, né, à torcida de ver o Biriba em campo correndo atrás da bola e dos jogadores, como na observação também do Esporte Ilustrado, e correndo atrás, principalmente dos jogadores do Internacional, tá? Então, o Biriba fez a festa também, não foram só os jogadores, a torcida, o Biriba também fez a festa nesse jogo. Então, o Botafogo vence por 6-2 o Internacional, né? E chegou a balançar, né, a imprensa e ficou perplexa. Por quê? O grande campeão, o multicampeão, o terror do Sul, né, como era assim chamado, né, havia perdido por 6-2, uma vitória assim, sem nenhuma sombra de dúvidas, esmagadora do Botafogo,
e o que estaria acontecendo com o Internacional, né? Bom, na verdade, o que aconteceu é que o nosso time era muito bom, e botou o Internacional na roda. É isso aí, gente. Agora segue o jogo aí. Bom, vou chamar agora Edu Santos para falar de outro grande Botafogo Internacional. Vamos lá, Edu. Fala aí, rapaziada. Beleza? Então, eu vou falar, na realidade, de um grande Botafogo Internacional, também já faz bastante tempo, mas na realidade vai ser um pequeno combo que eu vou explicar para você, porque eu vou voltar no tempo, vou até 1962 e vou falar um pouquinho sobre a Taça Brasil de 62. E por que é um combo? Assim como no episódio anterior, que a gente falou sobre confrontos com o Atlético, e o meu confronto foi o de 1967, da Taça Brasil de 67, a moedinha, lembra? Você não viu, não? Vai acompanhar, dá uma olhada no nosso set list, né, dos vídeos, e acompanha os vídeos anteriores também. Aproveita para dar aquela força para o nosso canal também. Bom, enfim, no episódio anterior, eu falei da Taça Brasil, do confronto com o Galo, na Taça Brasil de 67, e hoje eu vou falar rapidamente sobre um confronto bastante interessante da Taça Brasil de 62 com o Internacional. Bom, muito bem. A rapaziada deve saber que para disputar a Taça Brasil, precisava ser campeão do seu estado, né? Então o Botafogo tinha sido campeão carioca em 61 e se credenciou para disputar a Taça Brasil de 62. Naquela época, a CBD, que era a entidade que regia o futebol do Brasil, ela privilegiava o eixo Rio-São Paulo, né? Eram os dois maiores centros de futebol do país. E isso significava o quê? Os times representantes de Rio e São Paulo só chegavam, entravam na competição na fase decisiva mesmo, né? Na parte final do campeonato, ou na semifinal, ou nas quartas de final. A parte decisiva não, porque era confronto direto lá atrás, quem perdesse já saía. Mas, enfim, os times do Rio e São Paulo só entravam na competição na parte final. E naquela ocasião, naquela edição, o Botafogo ficava aguardando o seu adversário na semifinal, assim como o Santos, que tinha sido campeão paulista e campeão da Taça Brasil da edição anterior. Então o Santos já ficava ali tranquilão, esperando o adversário na semifinal. E o Botafogo, que tinha sido campeão carioca de 61, aguardava o seu adversário. E o adversário acabou sendo o Inter, o Internacional, campeão gaúcho de 61. O Inter teve uma tarefa árdua, né? Ele fez teve um confronto com o Metropol de Santa Catarina, extinto clube de Santa Catarina. Ele venceu os 2 jogos. E depois se classificou para pegar um time que era chamada da Zona Sul, né? Que era o Cruzeiro. Logo o Cruzeiro também, uma baita de um clássico, né? Ou seja, eles tiveram um trabalhinho bacana. E o Inter acabou eliminando o Cruzeiro com um empate em BH e depois a vitória em Porto Alegre. Muito bem. Classificado o Inter, o confronto com o Botafogo, no sorteio, Botafogo receberia o Internacional no primeiro duelo. Maracanã, aquela coisa toda. Óbvio, havia esse privilégio, entre aspas, justo para o Internacional decidir em casa, porque já tinha feito algumas partidas, enquanto que o Botafogo estava lá tranquilão, Botafogo e o Santos estavam tranquilos esperando, apenas aguardando, né, os seus adversários. Bom, primeiro jogo no Maracanã, o que acontece? Um dilúvio. Caiu um dilúvio, né, um temporal terrível, a ponto do jogo ter sido adiado, né, alguns minutos, os caras estenderam, prorrogaram, né, o início dessa partida, demorou 33 minutos para começar, enfim. Começa o jogo e... cara, com 20 segundos, o Amarildo faz 1-0. No campo, qualquer nota, né? Mas dava para jogar. Mas o time do Botafogo, que era um time mais qualificado tecnicamente, né? Muita gente imaginou ali, nossa, com esse campo aqui não vai dar bom, não. Só que com 20 segundos, o Jornal dos Esportes chega a colocar 10 segundos, mas acho um pouco exagerado, né? Naquela época é importante lembrar os relógios
aquele relógio tinha que dar umas pancadinhas para funcionar, né? Então, enfim, eu acho que 20 segundos é mais, entre 20 e 25 segundos, mais confiável. O Amarildo abre o placar, faz 1-0, e ainda no primeiro tempo faz 2-0, o mesmo Amarildo. Bom, o Botafogo vai para o intervalo, jogando muito bem, teve oportunidade para fazer o terceiro, o quarto. O time do Inter era muito bom, mas, óbvio, o Botafogo acostumado, o Maracanã, acostumado a jogar, enfim, inclusive com aquele campo ruim mesmo, tá muito encharcado, mas o time tinha muita qualidade, estava à vontade. Vem o segundo tempo, como de hábito, o Botafogo tocando bola, né? Não tinha papo de olé, como eu expliquei no episódio anterior, né? Botou o Atlético na roda, os caras não ficaram muito satisfeitos com isso. Mas era uma característica do time do Botafogo, isso já dos anos 50, né? No final dos anos 50, quando tinha uma vantagem, colocar o rival para dançar um pouquinho, né? Enquanto fazia o tempo passar. E foi isso, mais ou menos isso que aconteceu. Segundo tempo rolando, o Botafogo administrando, ainda jogando bem, criando oportunidades, o Inter tendo que sair. Mas, porém, todavia, entretanto, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Inter diminui. E aí, 5 minutos depois empata. Então, um jogo que era tranquilo, estava nas mãos do Botafogo, o Inter empata e mantém o empate até o fim. Bom, uma vitória que, em tese, estava muito bem encaminhada, o Botafogo acaba dando mole mesmo, e permite o empate no Internacional, do brioso time do Internacional. Bom, segundo confronto em Porto Alegre. E aí o Botafogo tinha um outro desafio, né? Além, um confronto que quem vencesse levava a classificação. Lembrando que se houvesse um novo empate, haveria um terceiro jogo, e esse terceiro jogo seria novamente em Porto Alegre. Por razões óbvias, o Inter vinha de fases anteriores, então ele tinha esse privilégio do jogo de desempate ser na sua casa. Sua casa, entre aspas, porque o Inter, na realidade, ele não ia mandar o jogo no estádio dos Eucaliptos, né? O Beira-Rio vem em 69, se não me engano. O Internacional jogou no campo, jogaria no campo, mandaria o jogo no campo do seu arquirrival Grêmio. Hoje eu acho que não seria tão fácil que isso acontecesse, mas enfim. E esse jogo, o Botafogo, como eu falei, tinha um desafio extra, além da classificação, que era vencer o Internacional em Porto Alegre, coisa que até então o Botafogo não tinha conseguido. Foram 10 jogos até então, haviam sido, né, 10 jogos até então, e 7 jogos em Porto Alegre. Desses 7 jogos, 2 vitórias do Inter, 5 empates, 3 jogos no Rio, 2 empates e uma vitória do Botafogo. Então o Botafogo tinha que quebrar um tabu, vencendo o Internacional em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Bom, o jogo começa com o Botafogo muito bem, já indicando que, olha, hoje acaba, né? Hoje sim, né? Faz 2-0 de novo no primeiro tempo. Nosso bravo Quarentinha abre o placar. Uma jogada muito legal. Essa eu posso até relatar para vocês, porque além dos relatos dos jornais, um dos jornais, inclusive, coloca desenho do gol, né? Então fica bem legal para a gente imaginar. Uma jogada do Garrincha pela direita. Garrincha é um rapaz, né? Um ponta, não sei se você já ouviu falar nele. Ele acabou com o lateral esquerdo, guarda esse nome, né? Ezequiel. O Garrincha sai enveredando pela ponta direita, cruza alto, primeiro pau, e o Quarentinha se antecipa de cabeça, faz 1-0. Ainda no primeiro tempo, escanteio para o Botafogo, nosso bravo Manel, como diria Gerson, bate o escanteio no primeiro pau, e o Ezequiel, lembra do Ezequiel? Então, o Ezequiel tenta afastar e joga contra o Patrimônio, 2-0 o Botafogo, primeiro tempo, cenário parecido, né, do que aconteceu no Maracanã. Não, parecido não, meu amigo. Cenário igual, porque no segundo tempo o Internacional diminui e faltando 5 minutos, Bedelzinho empata. Cara, foi uma doideira, o estádio estava muito cheio, teve invasão de campo, a torcida invadiu, aquela coisa toda, ainda com tempo para jogo, comemoração, né? Parecia, sei lá, final de Copa do Mundo. Os caras foram retirados, ainda foram jogados os minutos restantes, que o Armando Marques era o árbitro,
e terminou 2-2, ou seja, o cenário idêntico. O Botafogo abrindo 2-0 no primeiro tempo e os caras empatando. Terceiro jogo, novamente no Olímpico. A CBD deu um toque, só apenas um toque, para que fosse reforçada a segurança, porque os caras invadiram o campo. Depois do jogo, levaram o Bedelzinho, invadiram o campo, colocaram o Bedelzinho nos ombros, levaram em triunfo. Isso tem até uma imagem de um dos jornais, enfim. Esse terceiro jogo não tinha jeito, esse era decisivo. Se terminasse empatado, 30 minutos de prorrogação, e se o empate permanecesse, o famigerado cara ou coroa. Acho que você já deve ter ouvido falar de um cara ou coroa decidindo vaga na Taça Brasil, né? Então, lembrando só que aquele cara ou coroa de 67 contra o Atlético foi o último. A CBD caiu a ficha, né? Caiu a moeda, e falou, não tem mais negócio de sorteio. Então, tinha que decidir. O Botafogo, então, partiu para dentro. E aí faz 1-0 com quem? Quarentinha, claro. 40 abre o placar, o time do Botafogo jogando muito bem, o Inter empolgado, achando que pudesse, né, reverter a situação, vai para dentro, se abre, os contra-ataques eram legais, lembrando bem que o goleiro do Botafogo chamava-se Manga, então não era tão simples assim. E no segundo tempo, aos 10 minutos, novamente o 40 faz o segundo gol, e o Botafogo aí coloca já ligado, já atento, não dá sopa, não dá mole para o Inter e mantém essa vitória por 2-0. O Botafogo consegue essa classificação, que é uma classificação, foi uma classificação inédita para o futebol carioca até então, porque a Taça Brasil de 62 era a 4ª edição dessa competição. E foi a primeira vez que um time carioca chegava à final, né? A gente nunca é demais lembrar que a Taça Brasil teve 10 edições e o único time do Rio de Janeiro a erguer o troféu chama-se Botafogo de Futebol e Regatas. É sempre interessante a gente fazer esse lembrete, né? Então, a 4ª edição da Taça Brasil, o Botafogo já estava classificado para a final. E o adversário da final seria o Santos. O time do Santos, naquela época, vamos dizer, era um fio desencapado, estava numa fase impressionante. O Santos elimina na semifinal o Sport Clube Recife e seria o adversário do Botafogo na final. Bom, eu não vou falar sobre a final, até porque talvez não tenha tanta importância. O Botafogo também foi disputada em 3 jogos, tá? Em São Paulo deu Santos, no Rio deu Botafogo, e aí houve uma partida de desempate aqui no Rio, que não faz parte aqui da pauta da nossa conversa, e vamos deixar para uma outra oportunidade, talvez para nunca, mas enfim. Mas eu queria só acrescentar o seguinte, essa final da Taça Brasil de 62, ela só foi disputada em março de 63. E é importante, eu estou frisando isso por quê? Porque a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, era uma bagunça, né? Era uma bagunça, os caras montavam um calendário, jogavam para cima e vamos que vamos, né? E o que acontece? Essa Taça Brasil de 62, que o Botafogo estava disputando, em novembro, o Botafogo disputava simultaneamente o Campeonato Carioca, de 62. O Botafogo foi campeão 61, lembra? Eu falei aqui no iniciozinho. E estava brigando pelo bicampeonato. Então, na mesma época que o Botafogo duelava com o Internacional, o Botafogo tentava o bicampeonato e estava a 2 pontos de um clube que estava ali, que fica ali na altura da Lagoa, meio Gávea, meio Lagoa, né? 2 pontos atrás, lembrando que a vitória valia 2 pontos. E os 3 últimos adversários do Botafogo, o Botafogo enfrentaria depois desses duelos com o Inter. Durante os duelos, o Botafogo fez jogos, né? Fez 2 jogos pelo Carioca, mas após a classificação, o Botafogo tinha 3 jogos para fazer: América, Fluminense e o digníssimo adversário, o Clube de Regatas Flamengo, que era o líder com 2 pontos de vantagem. Bom, o Campeonato de 62, o Campeonato Carioca de 62, certamente a gente vai falar muitas vezes, eu não vou
dizer o final dessa história. Mas eu queria só lembrar, fazer esse registro, porque durante os confrontos com o Internacional, que era um time muito forte, campeão gaúcho, ou gaúcho, o Botafogo disputava e brigava pelo bicampeonato, estava buscando a liderança. Então, foi uma dureza você conseguir organizar, já que a palavra da moda hoje, em se tratando de Botafogo, é planejamento, né? Ano passado era emocional, agora é planejamento. Lembrar que os caras tinham que se planejar, e o planejamento, meu amigo e minha amiga, só funciona, só dá certo quando você vence. Quando não vence, o planejamento vai para o saco, né? Mas como o Botafogo venceu, eliminou o Internacional, se qualificou para seguir, pegar essas 3 partidas e fatiar os adversários, o planejamento deu bom demais. Bom, essa era a minha historinha sobre o confronto Botafogo e Internacional, que na realidade foram 3 confrontos da Taça Brasil de 62, e eu volto com o meu grande amigo, meu brother, Marcelão. Diz aí, Marcelo. Fala, Edu. Eu também vou falar de um jogo do Botafogo Internacional que o Botafogo ganhou, e esses 3 pontos que o Botafogo ganhou não tem tanta importância. O que foi importante nesse jogo foi uma virada espetacular do Botafogo lá no Sul, no Beira-Rio. Isso aconteceu no dia 19 de junho de 2022. Esse é o jogo que eu vou falar. O Botafogo entrou em campo com Gatito, Felipe Sampaio, Joel Carli e Klaus. 3 zagueiros. Saravia, depois o Jefinho entrou no finalzinho do jogo. Kaique, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Hugo. Vinícius Lopes, depois entrou o Daniel Borges, aquele lateral direito, no finzinho do jogo também. E o Erisson, depois Matheus Nascimento, aos 45 do segundo. O técnico era o Luiz Castro. Foi a estreia do Jefinho, inclusive. Tinha 26.219 pagantes. E o árbitro de plantão da CBF era o Sávio Pereira Sampaio. Mais 2 bandeiras do Distrito Federal. Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal também. E no VAR, um conhecidíssimo amigo nosso, eu não diria amigo, não quero falar nenhuma palavra de baixo calão, mas o Rafael Trace, de Santa Catarina. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: 2 minutos de jogo, um pênalti, no mínimo duvidoso, no mínimo, estou sendo elegante, é marcado contra o Botafogo. O cara do Internacional chuta, a bola bate na barriga do Felipe Sampaio, no braço que estava para trás do Gatito. Esse estava muito próximo do Felipe Sampaio, estava em frente ao Felipe Sampaio, de costas para ele, e o árbitro deu escanteio. O VAR, o nosso amicíssimo Rafael Trace, diz que voltou no braço do Felipe Sampaio depois que bateu no Gatito. O que na TV, com a imagem de trás, dá forte impressão, vamos dizer assim, que não. Mas mesmo que isso houvesse acontecido, batido na mão dele, seria pênalti, né? A bola bateu na barriga dele, bateu nas costas do Gatito aqui na frente dele, voltou, não seria pênalti. Com 6 minutos, então, de jogo, o Felipe Sampaio é expulso, com o argumento que evitou o gol certo. E aí, o Internacional fez 1-0 de pênalti. Aos 9 minutos, pouco depois do pênalti do Internacional, o Luiz Castro também é expulso. Aos 13 minutos, após nenhum time ter feito algum ataque perigoso, o Internacional faz 2-0. Parecia um jogo perdido. Parecia. Assim como na final da Libertadores de 2024, contra o Atlético Mineiro, nenhuma substituição foi feita. Como estávamos jogando com 3 zagueiros, ficamos com 2. Saravia e Hugo, os laterais, ficariam um pouco mais presos atrás. Aos 18 minutos do primeiro tempo ainda, a defesa do Internacional afasta um cruzamento de falta de Lucas Piazon. Saravia ganha a dividida com o jogador internacional e a bola sobra para Vinícius Lopes na frente do gol. Ele chuta cruzado, a bola bate no pé do goleiro, passa por baixo das pernas dele, bate na trave e é gol do Botafogo.
31 minutos, Vinícius Lopes aparece de novo na frente do goleiro, que faz grande defesa com os pés. Quase o segundo do Botafogo, quase. Aos 33 minutos, o Internacional reclama de um pênalti do Saraiva num cruzamento rasteiro sobre um atacante colocado, que parece que foi, que estava colocado ali no meio da área. A bola não chega nele, porque é cortada pela defesa do Botafogo. Mas a jogada é anulada por impedimento de quem cruzou. E estava impedido. Aos 42 minutos, o Internacional perde uma grande chance de gol. Num cruzamento da esquerda, o atacante perde um pouco tempo da bola e cabeceia por cima do gol. Mas parecia impedido. Não sei se o gol valeria. Aos 45 minutos, o Gatito evita o gol dele 2 vezes, no mesmo lance, com 2 defesas espetaculares. Aos 47, Vinícius Lopes, de novo, perde um gol feito na cara do goleiro. Uma bola que foi cabeceada por João Carli. A bola tocou na canela do Vinícius Lopes e foi para fora. Aí, aos 55 minutos, acabou o primeiro tempo. E aí o Carli foi dar uma entrevista no intervalo para a TV, reclamou da arbitragem e disse o seguinte, exatamente o seguinte: com um jogador a menos, 45 minutos, não foi tão ruim. E agora fazer um segundo tempo para tentar o primeiro gol, o empate, e depois a vitória. O Carli, com a menos, falava isso no intervalo. Aí veio o segundo tempo, 10 minutos, gol anulado do Internacional. O atacante levou a bola com a mão, muito claramente, como mostra as fotos aí. Aos 13 minutos, o Carli ganha de novo de cabeça no Internacional. Manda para o Edson, que também de cabeça faz o gol de empate. 2-2. 2-2. Aí o Inter começou a tremer. 18 minutos. O Edson perde um gol feito, frente a frente com o goleiro. 33 minutos. Gol do Edson de cabeça, mas foi bem anulado. Ele estava impedido mesmo. Aos 34, o Gatito faz outra defesaça com o pé esquerdo e impede o gol do Internacional. Aos 37, o Gatito faz outra grande defesa, espalma no travessão, no sem-pulo, a poucos metros dele. Aos 48, um gol bem anulado do Internacional por impedimento do zagueiro que fez o gol. Isso aí está tranquilo, está na foto. E aí veio 55 minutos do segundo tempo. Num contra-ataque puxado pelo Hugo, o Matheus Nascimento tenta uma enfiada para o Jefinho, o zagueiro se estica todo e corta, mas o Kaique, numa velocidade impressionante, divide com o goleiro e a bola sobra para Hugo, que empurra para o gol vazio. É 3-2 Botafogo. Uma grande virada, um troço sensacional. Agora, logo após o gol, não aparece na imagem das imagens da TV, mas o Lucas Piazon, ao que parece, provocou um adversário. Não aparece na TV, mas deve ter sido. O pau comeu com socos e pontapés. Mercado, zagueiro dele, foi expulso por reclamação depois da confusão. E aos 61 minutos acaba o jogo e nova briga generalizada. Apenas Piazon e o Davi do Internacional, o David, sei lá, foram expulsos. Uma grande vitória. Épica mesmo. Não foram 3 pontos do mais importante do Botafogo, mas foi uma das vitórias mais sensacionais, como outras das quais nós iremos falar, inclusive da final da Libertadores. Apesar da grande vitória, do grande heroísmo do time do Botafogo na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, a virada, que não foi virada, porque a gente fez 2-0, né? A vitória não foi tão grandiosa quanto essa vitória contra o Internacional, essa virada perdendo por 1 a menos de 2-0. A gente virou o jogo para 3-2. Então, esta é mais uma história que a gente contou, dentre tantas outras que nós vamos contar, inclusive de viradas históricas do Botafogo, como esta. Porque esta realmente foi uma coisa que só acontece com o Botafogo. Então, acabo por aqui e viremos depois com outros grandes jogos do Botafogo, viradas e títulos, etc, etc, etc. Valeu, um abraço.